Graças a Deus. Bom dia. Obrigado. É um misto de alegria, um misto de tristeza, né? Mas graças a Deus, Deus está trabalhando no meio do seu povo. Amém? Deus está trabalhando na sua igreja. E eu creio que Deus está nos ensinando com todo esse momento, né? Estamos aprendendo sempre. Então, sabemos que o que estamos fazendo hoje não é algo comum, não é algo normal, mas esse de fato tem sido a nossa prática, de abençoar todos os irmãos que passam por nós, passam por aqui. Então, Deus é Deus, amém? E nós temos ouvido esses dias sobre a importância da palavra. Tudo se move pela palavra. Tudo que Deus fez pela palavra. Deus não faz nada fora da palavra. E aí nós vimos dentro da sociedade uma tendência em diminuir Jesus. Nós vimos dentro da humanidade uma tendência de fazer pensar que Jesus é menor que Deus, ou que Jesus é menos importante que Deus. Então é muito importante nós entendermos quem é Jesus. É muito importante nós compreendermos como que os céus vê Jesus, como que Deus vê Jesus. Então, nós não podemos minimizar quem é Jesus. Quem é Jesus? Nós estamos falando sobre um valor importante que é a palavra. Então, na nossa visão, nós temos falado nisso constantemente. Vocês têm aí no marcador de Bíblia ou no marcador de páginas, né? Que nós queremos preparar uma igreja para a volta de Jesus, um povo santo, aliançado uns com os outros e que faz discípulos de todas as nações. Você já consegue falar sem ler? Já consegue falar sem ler? Então vamos fazer um teste. Qual é a nossa visão? Está saindo. Qualquer hora dessa eu vou chamar você aqui e você fala de cor. Irmãos, é muito importante nós compreendermos o valor da palavra. Nós lemos 2 livros essa semana, Esdras e Neemias. E nós vimos a reação daquele povo quando a lei era lida. Nós vimos a atitude daquele povo quando entenderam o que estava escrito na lei. Eu confesso que teve momentos que eu chorei, eu fiquei impactado. Como nós precisamos ler este livro. Como nós precisamos meditar neste livro. Por quê? Porque este livro fala de uma pessoa. Este livro aponta para uma pessoa. Este livro foi encarnado por uma pessoa. Então nós não podemos abandonar o costume de ler este livro. Porque aqui contém palavras de vida eterna. Amém? Aqui contém palavras de vida eterna. Existe uma máxima: quanto mais você ora, mais você vai orar. Quanto menos você orar, menos você vai orar. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai querer ler a Bíblia. Bom, mas se eu não entendo, o conselho do Haroldo qual é? Continua lendo. Mas se eu continuar não entendendo, continua lendo. É simples assim. Vai continuar lendo. E é muito importante que nós compreendamos a importância da leitura da palavra de Deus.
Para facilitar, eu tenho vários versículos para trabalhar com vocês aqui. Os versículos vão ser colocados aqui, dentro do possível. Não sei quantos vocês vão conseguir enxergar, mas eu espero logo vai ficar melhor. Então, eu pensei num título: Encarnação e Prática da Palavra. Encarnação e Prática da Palavra. Salmos 90, versículo 2 fala assim: antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. João 1. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Dá para dar um glória a Deus aí? O Verbo se fez carne. Ele estava no princípio com Deus. Ele era antes de todas as coisas. E ele habitou entre nós. Meu Deus, que cena gloriosa, que cena maravilhosa. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Quem é o Verbo? Quem é o Verbo? Quem é o Verbo? Quem é o Verbo? Fala com muita vontade, dá um grito: quem é o Verbo? Jesus! Jesus é o Verbo. Jesus é o Verbo. Ele estava com Deus, ele era Deus. Aleluia! Amém, Rebeca? Amém? Ela está olhando assim, vidrada para mim. Não pude deixar de notá-la. Jesus era o Verbo. Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. Jesus era antes de todas as coisas. Jesus criou todas as coisas com Deus. Porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se Jesus deixasse de existir, o que aconteceria com o mundo? Também deixaria de existir. Porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo subsiste por causa dEle. Tudo existe por causa dEle. Então temos que tomar cuidado. Não podemos diminuir quem é Jesus. Não podemos pensar menos de quem Jesus é. Não podemos tratar Jesus como se ele fosse inferior. Presta atenção. Colossenses 1:19. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Amém? Pleno de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. João escreveu. Paulo escreveu. Foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude. Toda a plenitude. Agora, olha, Colossenses 2:9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que isso significa? Se toda a plenitude da divindade
habita nele. Jesus é quem? Jesus é quem? Jesus é quem? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Nós precisamos ter essa revelação de quem é Jesus. Uma coisa é eu pensar e imaginar na minha mente. Outra coisa é quando isso desce para o meu coração e o meu andar, o meu viver é transformado por esta revelação de quem é Jesus. Os fariseus, escribas e muitos sacerdotes resistiram a Jesus porque eles não queriam admitir quem era Jesus. Eles não podiam aceitar que o homem se levantasse e dissesse: eu sou Deus. Que um homem se levantasse e dissesse: eu sou. Eu sou. Jesus disse isso. Jesus, ele não brincou com palavras. Jesus não brincou com semânticas. Jesus foi claro. Jesus foi firme. Jesus foi objetivo. A palavra de Deus é objetiva. Então, Mateus 1:23. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Então, foi profetizado que o seu nome seria Emanuel. O seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Então nós precisamos, irmãos, rogar a Deus: Senhor, nos revela, traga revelação para nós, que Jesus é Deus. Jesus é Deus. 1989, eu ainda morava no Rio de Janeiro, e eu tinha, acho que 2 anos de casado, talvez, nessa época. E eu tive uma sequência de sonhos. E um sonho ficou muito marcado. Eu vi várias coisas nesses sonhos que eu tive. Mas um sonho ficou marcado para mim. Ali no Rio de Janeiro, na cidade onde eu morava, a gente tinha muito assim, trabalho, né, com desfazer altares de candomblé. Então eu participei muitas vezes em tirar imagens e desfazer terreiros e orar por pessoas que trabalhavam nessa área. Fiz muito isso. Minha juventude, trabalhei muito fazendo isso. Dentro da igreja a gente fazia muito isso, era muito comum. É muito diferente, a gente não vê muito essas coisas aqui, né? Então, a gente quebrava muitas coisas nesse sentido, né? Mas um sonho ficou muito forte para mim quando eu estava diante de 4 mães de santo e eu olhava para elas e eu falava: Jesus é Deus. E ela, caía no chão. Eu olhava para outra e falava: Jesus é Deus. Ela, caía no chão. E eu falei para as 4: Jesus é Deus. Jesus é Deus. E quando eu acordei, eu falei assim: meu Deus, o que eu não sei? E o Espírito Santo falou comigo: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Eu não caí, eu já estava deitado. E eu falei assim: eu não entendo. Eu não sei ainda o que significa Jesus ser Deus. Nós precisamos dessa revelação, porque isso é poder. Nisso tem poder. Nós precisamos entender que Jesus não é um profeta. Jesus não é simplesmente um homem. Jesus não foi alguém bom que passou pela terra. Jesus não foi simplesmente um enviado por Deus à humanidade como foram os outros profetas. Mas nós precisamos de revelação de que Jesus é Deus. Jesus é a palavra encarnada de Deus. Então, quando Deus fala, Jesus trabalha. Quando Deus abre a boca, Jesus opera.
Porque Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Nós na escola estudamos que o verbo é a palavra que indica ação. Então, quando Deus fala, Jesus age. Quando Deus abre a boca, Jesus opera. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Jesus se manifestou. Jesus trabalhou. Jesus se movimentou. Jesus fez com que as coisas acontecessem. Então Deus diz, haja separação entre a porção seca e a parte molhada. Então nesse momento Jesus fez a separação. Jesus operou a separação. Então quando Deus fala, Jesus entra em ação. Quando Jesus está operando, é Deus que está falando. Porque eles são um. Eles são um. Agora, presta bem atenção. Jesus encarnou. Era necessário que Jesus se fizesse homem. Era necessário que Deus se fizesse homem. Era necessário que Deus se tornasse homem para haver regeneração, para haver reconciliação. Não teria como Deus nos reconciliar novamente com Ele se um homem não fizesse isso. Precisava ser homem. Precisava ser um homem para morrer na cruz por nós. Então, para nos representar diante de Deus, não poderia ser simplesmente um outro Deus, ou simplesmente Deus. Eu não estou dizendo que Jesus era um outro Deus, tá? Por favor. Entenda bem. Porque dentro das teorias sobre a encarnação, existem várias. E nós vamos falar, e temos falado sobre algo que nós cremos, de acordo com a palavra. Então, Romanos 5,18 diz, portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que produz vida, porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Amém? Um homem desobedeceu, Adão. Um homem obedeceu, Jesus. Pela desobediência de Adão, o pecado entrou na humanidade. A natureza ficou amaldiçoada. Pela obediência de Jesus, veio a reconciliação, o perdão e a reconciliação. Jesus, homem. Então, era necessário haver um mediador entre Deus e o homem. Porque o pecado trouxe uma lacuna. O pecado colocou o homem distante de Deus. Então precisávamos de um mediador. Segunda razão, Hebreus 2,16. Pois na verdade, ele não auxilia anjos, ou melhor, ele não socorre os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Porque por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem a respeito de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, para oferecer propiciação pelo pecado, o sacerdote, ele tinha que colocar a mão sobre o animal. Não era simplesmente sacrifica o animal e coloca lá. Não.
O sacerdote precisava colocar a mão sobre o animal que morreria e confessar o pecado do povo sobre aquele animal. Então o sacerdote, ele se identificava com aquele animal que morria. Jesus não foi simplesmente um sacrifício. Jesus se identificou com a nossa situação. Jesus se tornou homem e se ofereceu para morrer em nosso lugar. Só um homem poderia morrer em nosso lugar, e esse homem foi Jesus. Esse homem foi Jesus. Jesus se tornou o nosso sacrifício, o sacrifício que nos trouxe a paz. Estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Aleluia! Não foi um bode, não foi um cabrito, foi Jesus, o homem encarnado, o melhor, o Deus encarnado. Então, para ser o sacrifício substituto, né, na realidade esse é o segundo ponto, para ser um sacrifício substituto, Jesus se fez homem. Jesus se fez homem, ele era homem, ele era homem, ele era 100% homem. Presta atenção nisso, Jesus era 100% homem, senão o seu sacrifício não teria sido aceito pelo Pai. Agora, para ser um mediador entre Deus e os homens, ele também precisava ser homem. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Hebreus, o escritor de Hebreus, eu creio que foi o apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus, ele entendeu, ele enxergou, ele viu que era importante registrar que Jesus era homem, pouco menor que os anjos. Pouco menor que os anjos. Ele se fez homens para servir aos homens. Deus se fez homem. Ele só poderia mediar a situação entre eu e Deus, sendo homem. Porque ele sendo homem, ele entenderia bem a minha situação. Ele entenderia bem a sua situação. Jesus, ele entende bem o que é ser homem. Jesus sabe o que é ser humano. Quarto ponto. Para cumprir o propósito original do homem de dominar a criação. Deus criou o homem para dominar toda a criação. Deus criou o homem para governar sobre toda a terra. Então, para regenerar o homem, Jesus se fez homem com o objetivo de cumprir o propósito de Deus, de trazer um governo sobre toda a criação. E o seu nome é, não é isso? Maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. E o governo estará sobre os seus ombros. Talvez eu mudei a ordem aí. Mas o governo estará sobre os seus ombros. Deus estabeleceu que o governo estaria sobre um homem. E este homem é Jesus. Amém, irmãos? Este homem é Jesus. Então, Hebreus capítulo 2, versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. E ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a eles. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra, por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos.
Jesus. Então Jesus, ele era 100% homem. Mateus 28:18 diz que todo poder e autoridade lhe foi concedida. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Então Jesus, o Deus que se fez homem, morreu porque ele era 100% homem. 100% homem. Jesus morreu, quinto ponto. Jesus morreu para ser nosso exemplo e padrão na vida. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso padrão. Jesus se identificou conosco, Jesus morreu em nosso lugar. Agora, 1 João 2:6. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou, porque ele é nosso exemplo. Jesus é o nosso padrão. 1 João 3:2. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, nossa visão é preparar um povo para a segunda vinda de Jesus, um povo santo. Então nós precisamos tomar uma decisão de nos purificar, de nos santificarmos, porque Ele é santo. Jesus era um homem que se purificou. Jesus foi um homem que se santificou. Jesus foi um homem que abraçou a vontade de Deus. Então, 2 Coríntios 3:18 diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Nós estamos sendo transformados à imagem de Deus. Ou seja, nós estamos sendo transformados para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Então, Romanos 8:29, para sermos conformes à imagem de seu Filho, Jesus. Nós estamos aqui, nesta terra. Nós estamos andando nesta terra, nós estamos vivendo nesta terra para sermos semelhantes a Jesus. E andarmos como Jesus, homem, andou sobre essa terra. Então, Jesus se tornou o padrão do nosso corpo redimido. Ele se tornou o padrão do nosso corpo redimido. O que você quer dizer com isso? É que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, o apóstolo Paulo falou que ele foi o primeiro entre os mortos. João fala que ele foi o primeiro entre os mortos a ressuscitar. De que forma? Mas outros não ressuscitaram? Sim, outros ressuscitaram e depois morreram. Jesus não. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Por quê? Porque ele ganhou um corpo glorificado. Jesus, ele ressuscitou num corpo glorificado. Então, ele é o nosso padrão de ressurreição. Um dia, nós também ressuscitaremos como ele ressuscitou. Aleluia! Vamos receber um corpo glorificado, que não vai ter problema com o Covid, que não vai ter problema com nenhum outro tipo de enfermidade de qualquer natureza. Nós receberemos um corpo incorruptível. Aleluia! Ele é o nosso padrão. Ele é nosso padrão. Esse corpo é problemático. Esse corpo aqui está ficando ruim cada dia. E o processo desse corpo é difícil, porque o pecado estragou esse corpo. O pecado apodreceu esse corpo. Nós vamos ficando velho. E a coisa vai ficando ruim. E é dor disso, dor daquilo, dor não sei o quê, dor não sei o quê. Vamos parar por aqui.
Vamos continuar olhando firmemente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Amém? Oh, glória! Então, 1 Coríntios 15, de 42 a 44, diz, o apóstolo Paulo fala que Jesus ressuscitou num novo corpo, num corpo da incorrupção. Jesus ressuscita em glória, Jesus ressuscitou em poder, Jesus ressuscitou com um corpo espiritual. Presta atenção, é um corpo e é espiritual, mas é um corpo que tem ossos, é um corpo que tem pele, é um corpo que tem carne, mesmo, é espiritual, daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, irmão, Jesus, ele é exatamente o padrão. Jesus é o padrão, Jesus é as primícias. Jesus é o primeiro fruto. Quando se fazia a colheita, e olha, antes da colheita, eles olhavam os primeiros frutos maduros daquela plantação. Então estava ali, logo para fazer a colheita. Então, antes da colheita, eles olhavam os primeiros frutos maduros e eles iam lá e recolhiam os primeiros frutos maduros e ofereciam para Deus as primícias. As primícias eram oferecidas para Deus. Jesus é a primícia. Jesus é o primeiro. Nós seremos os próximos. Mas Jesus é o primeiro. Então, como nós já lemos em Hebreus, 7º ponto, ele precisava ser homem para se compadecer de nós como sumo sacerdote. Ele não poderia ser sumo sacerdote se ele não fosse homem, não teria como. Mas só se tornando homem, ele poderia ser sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, ele poderia se identificar conosco. Você tem dificuldades, você tem lutas, você tem apertos em relação ao pecado, Jesus te conhece. Jesus sabe como vencer isso. Jesus sabe como dar a volta sobre o pecado. Jesus sabe, porque Jesus foi homem. Jesus foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Ele passou por tentações, mas ele venceu as tentações. Jesus venceu as tentações. Então, Hebreus 2,18 diz: porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pôde socorrer os que estão sendo tentados. Jesus pode te socorrer hoje. Jesus pode te socorrer agora. Qual tem sido a sua tentação? Jesus passou por ela e Jesus venceu. Porque Jesus era homem. Ele foi tentado. Não é invenção minha. Isso está dito na palavra de Deus. Jesus era homem. Agora, por que era necessário que ele fosse 100% Deus? Então Jesus era 100% homem, mas Jesus também era 100% Deus. Eu vou dar 3 razões para vocês. Por que Jesus era 100% Deus? Primeiro, só alguém sendo Deus infinito poderia arcar com todo o peso do pecado que estava sobre a humanidade e recebesse sobre ele sem que fosse destruído. Um homem comum não poderia fazer isso. Por isso era necessário Jesus ser 100% Deus. Emanuel, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Por quê? Porque Jesus também era 100% Deus. Um homem comum não poderia. Não poderia. Nós, pais, faremos qualquer coisa pelos nossos filhos. Nós daremos nossa vida pelos nossos filhos. Mas nós somos incapazes de dar nossa vida pela humanidade. Não temos condições. Jesus pôde fazer isso,
Porque Jesus é Deus. Jesus era Deus. Jesus é Deus. Segunda razão. A salvação vem do Senhor. A salvação não vem simplesmente de um homem. Jonas, capítulo 2, versículo 9, diz que a salvação vem do Senhor. Então, toda a mensagem das Escrituras aponta para a suficiência de Cristo. As Escrituras nos mostram que nenhum ser humano seria capaz de prover salvação. O homem em si mesmo não tem condições de prover salvação. Só Jesus, 100% homem, 100% Deus, poderia nos prover salvação. Terceiro, só alguém que fosse verdadeiramente e plenamente Deus poderia ser o mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. João 14,9. Jesus lhes respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus tinha total consciência de que Ele era Deus. Jesus era Deus. Jesus abriu mão da sua glória. Mas Jesus não abriu mão da sua divindade. Ele não podia abrir mão da divindade. Porque ele foi Deus e continuou sendo Deus. Ele foi Deus o tempo inteiro. 2 João 9. Todo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Amém? Nós precisamos de revelação. Entende, irmãos? Nós precisamos de revelação de quem é Deus, de quem é Jesus. Nós precisamos desta revelação. Nós não podemos abrir mão desta revelação. Nós precisamos buscar essa revelação. Então, era necessário que Jesus fosse plenamente homem. 1 João 4,2. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus não é Deus, mas é o verdadeiro espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Nós estamos vendo isso hoje no mundo. Estão tratando Jesus como se ele não fosse Deus. Estão achincalhando Jesus como se ele não fosse Deus. Cuidado, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus não é um serzinho menor da glória que desceu para estar na terra. Jesus é Deus. Qualquer ensinamento contrário a isso não faz parte da doutrina de Cristo. Não faz parte da doutrina de Cristo. Então nós precisamos entender que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu com cicatrizes dos cravos nas mãos. Por que Jesus apareceu com cicatrizes de cravos nas suas mãos? Porque ele era homem. Foi o homem que ressuscitou, o novo corpo, mas tinha cicatrizes. Isso está em João, capítulo 20, do versículo 25 ao 27. Jesus possui carne e ossos. Lucas, capítulo 24, versículo 39. Está lá. Jesus possuía carne e ossos. Jesus comia. Lucas 24, do 41 ao 42. Haroldo falou aqui, Jesus comeu peixe. Então, provavelmente, nós vamos comer peixe. Doutrina do Haroldo. Né? Então, nós vamos comer peixe. Se tiver necessidade, né? Se tiver oportunidade, né? Vamos fazer um peixe assado.
Vai comer peixe. Jesus comeu peixe, depois de ressuscitado. Então, o anjo falou para os discípulos assim: da mesma forma que ele subiu, ele também vai descer. Atos 1, 11. Eu poderia dizer assim: o mesmo homem que você viu subir, vai descer. O mesmo Jesus que você viu subir, vai descer. E ele vai descer com suas marcas na mão. Ele vai descer com o seu lado furado. Esse Jesus vai descer. Porém, num corpo glorificado. Estevão viu o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Atos 7, versículo 56. Estevão viu. Então, o Deus que se fez homem, morreu e ressuscitou. E ele não deixou de ser homem, ele continuou sendo homem, tendo carne e ossos por amor a nós, por causa de nós, por nos amar. Ele nunca mais vai ser só Deus. Para toda a eternidade ele será homem e Deus, porque ele se identificou conosco. Oh, meu Deus, obrigado. Oh, Jesus, obrigado. Nós temos entrada, nós temos acesso, nós teremos acesso aos céus dos céus e toda a criação. Por quê? Porque um homem assumiu o nosso lugar. Deus assumiu o nosso lugar. Então, irmãos, nós precisamos, questões práticas agora, rapidamente para terminar. Comer de Jesus. Nós precisamos comer de Jesus sempre. Hoje, ao final desse culto, não deixe de comer de Jesus, de falar de Jesus, de pensar na obra de Jesus. Comer de Jesus para muitos era escândalo. Em João 6,57, Jesus falou que quem comer de mim também viverá por mim. Então eu preciso comer do pão, preciso beber do cálice para viver por Jesus. Então, segunda coisa, a prática da palavra começa com amor pela palavra. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e a ele obedece, esse é o que me ama, e ele será amado de meu Pai. Então, eu preciso amar a palavra de Deus, eu preciso amar a palavra escrita de Deus, eu preciso comer e beber. Francisco falou muito aqui semana passada: coma, precisamos comer, ou nós precisamos comer, e precisamos comer. Você bebe café, você toma café todo dia de manhã, você almoça, você janta. Por que você faz isso? Porque você precisa. O que você precisa mais? O que nós precisamos mais? O meu café da manhã pode me levar para a eternidade? Não. O meu almoço pode me levar para a eternidade? Não. A minha janta pode me levar para a eternidade? Não. A picanha que nós tanto gostamos pode nos levar para a eternidade? Não. Mas essas palavras podem nos levar para a eternidade. A palavra de Deus pode nos levar à eternidade. A palavra de Deus pode nos levar à eternidade. Guardar no coração. Quarto aspecto prático. Maria guardava no coração tudo que ela ouvia. Ela guardava. Ela ouvia, ela guardava. Sabe o que você faz com essa palavra que você está ouvindo aqui hoje? Guarda no teu coração. Sabe a palavra que você ouviu semana passada? Guarda no teu coração. Sabe a palavra que você tem ouvido esses anos da sua vida? Guarda no teu coração. Medita nessa palavra. Quinto ponto. Memorizar. Meditar. Medita da palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor todos os dias. Revelação não é algo que vem porque eu quero. A revelação não acontece por causa de um esforço. A revelação vem por um de repente. Um de repente. Um de repente. Vem a revelação. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Isso precisa descer para o meu coração. Eu preciso amar a palavra, eu preciso desejar a palavra. Então, nós temos essa exortação. Filhinhos, vocês têm vencido o mundo, porque a
palavra de Deus está em vós. A palavra de Deus está em vós. Amém, irmãos? Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos comer a palavra de Deus. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus. Porque nela nós vamos encontrar palavras de vida eterna. Amém, irmãos? Amém? Aleluia, Jesus. Vamos ficar de pé. Obrigado, Jesus. Será que nós podemos agradecer a Deus pela palavra do Senhor que tem chegado até nós? Nós podemos agradecer a Deus, Senhor, obrigado pela palavra do Senhor que tem vindo até nós. Você pode dizer obrigado, Jesus, por tua palavra que tem chegado até nós. Você pode dizer obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Levanta a sua mão, agradece a Deus. Agradece a Deus. Se você tem entendido, se você está entendendo que a palavra do Senhor está chegando até você, está chegando na sua casa, está chegando à sua família, agradece a Deus. Agradece a Deus por sua palavra, agradece a Deus por Jesus Cristo. Jesus se encarnou por amor a nós. Jesus se fez homem por nos amar. Jesus se fez homem por nos amar. Oh Deus, obrigado. Oh Senhor, muito obrigado. Oh Senhor, muito obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Deus, Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Agradece ao Senhor, agradece ao Senhor, agradece ao Senhor. Agradece ao Senhor por sua palavra, agradece ao Senhor. Agradeça ao Senhor por sua palavra. Oh Jesus, oh Jesus. Para encerrarmos essa manhã, eu gostaria que nós cantássemos para fixar: não só de pão viverei, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém, irmãos? Vamos viver da palavra que procede da boca de Deus? Amém? Que o Senhor fale conosco esta semana. Que o Senhor ministre aos nossos corações esta semana. Que nós possamos viver cada dia baseado na sua palavra. Aleluia, aleluia. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo. Você pode agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Deus, por Jesus. Obrigado, Deus, por sua palavra. Aleluias. Jesus. Não só de pão viverei, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão, não só de pão viverei, mas de toda palavra, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra procedente, palavra atuante, palavra atuante, palavra que transforma, palavra que transforma, palavra governante, palavra governante que revela o escondido e descobre o desconhecido, que expressa pensamentos e segredos eternos, que penetra o invisível, alma e espírito, que conhece os caminhos do coração do homem. Nem só de pão viverei, aleluia, mas de toda a palavra, toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração.
Guarda esta palavra no teu coração. Não só de pão viverei. Não vou viver só do café da manhã. Eu não vou viver só do almoço. Eu não vou viver só da janta. Mas eu vou viver da palavra do Senhor a cada dia. Eu vou meditar na palavra do Senhor a cada dia. Amém, igreja? Palavra do Senhor a cada dia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Eu queria ficar mais, mas a gente tem que respeitar. Oh, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Guarda-la em meu coração, porque eu creio que por ela o novo virá. Eu quero amar a tua palavra, quero guardá-la em meu coração, porque eu creio que por ela o novo virá. Verdadeira comunhão, vida de ressurreição. A palavra é Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudir Jesus. A palavra é Jesus. A palavra é Jesus. A palavra é Jesus. Oh, a palavra é Jesus. 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 Aleluia. Aleluia. Vamos dar nosso brado. 1, 2, 3. Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito o que vem em Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe todos os irmãos.